Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 30 de julho de 2020, mais uma vez, João Gabriel e eu aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas, agora em novos endereços. Rua Capitão Quinzinho Junqueira, 67, bem ao lado do Departamento Municipal de Água e Esgoto, parede de meia ao cartório eleitoral. Boa noite, João, prazer imenso, tudo bem? Tudo bem, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Eu convido a quem estiver nos assistindo aí pelo Facebook a curtir a página do Jornal da Cidade para receber atualizações do nosso conteúdo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, tem um botão de inscrição aqui. Se inscreva no nosso canal, é gratuito e também vai receber alertas aí de conteúdo novo. Ontem, João, ouvindo após o jogo da Associação Atlética Caldense pela Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, um fato curioso levantado pelo plantonista lá em Belo Horizonte a respeito da Caldense. Ontem completou 6 meses daquela derrota fatídica lá em São Paulo para o São Paulo Futebol Clube por 6-1 na preparação do Campeonato Mineiro e eles do Campeonato Paulista. E ontem, obra do acaso, o São Paulo ficou fora das finais do Campeonato Paulista e a Caldense, eliminando o Cruzeiro Esporte Clube, finalista do Campeonato Mineiro. Que legal, pois né? Pois é, né, Albert? Quando a Caldense perdeu aquele jogo treino lá em São Paulo, né, que foi disputado no CT de Cotia lá do São Paulo, o pessoal achou que ia ser terra arrasada, né, o Campeonato Mineiro, né? Então, assim, talvez, eu não sei, né, se possa ter sido assim, até um erro nessa disputar um jogo treino contra uma equipe muito mais forte, como é o São Paulo, né? Ou seja, não dá para se comparar aí o nível dos times. O nível na época era bem diferente. Se perder de 6-1 aí, né, dá uma impressão assim que você iria fazer um papel mais discreto ainda no Campeonato Mineiro, né? E felizmente não foi o que foi o inverso, né, aconteceu, João? Caldense ganhou do Atlético Mineiro lá, empatou com o América, fez 20 pontos, terminou com saldo de gol de 3 gols a mais que o Cruzeiro Esporte Clube, e a gente tem que parabenizar, porque foi um trabalho bacana realizado ao longo do ano. Existe a possibilidade, conforme a gente já sabe, da continuação desse grupo de empresários para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, com chances até mesmo de conseguir o acesso. E, nacionalmente, para a Associação Atlética Caldense, é muito bacana. Em 5 anos, tem a chance de chegar na segunda final do Campeonato Mineiro, um dos campeonatos mais fortes da Confederação Brasileira, que é o Campeonato da Federação Mineira de Futebol. Esse time aí da Caldense aí, né, que é formado basicamente por jogadores ligados a empresários lá de São Paulo, ele já joga junto há pelo menos 7 anos. Né? Então existe um entrosamento aí, né? Então você troca uma outra peça, mas o conjunto ali ele é mantido, né? Você vê assim que a Caldense, eu acho que ela foi até relativamente bem, né, na Série D, por exemplo, do Campeonato Brasileiro do ano passado, né, que quando foi a chegada deles ao clube, desse pessoal, né? O Campeonato Mineiro desse ano a gente está vendo, a Caldense se classificou aí em 4º lugar, né? Fez aí uma campanha muito boa na primeira fase, até a última rodada era o melhor ataque da competição, claro. Né? Venceu todas as partidas no Ronaldão, só perdeu a de ontem, né, para o Cruzeiro, inclusive foi uma derrota com sabor de vitória. Né? Se tivesse vencido, talvez a Caldense não pegaria o Tombense, né? Reeditar a semifinal de 2015, né, João? Aí, se fosse o caso, a Caldense tivesse vencido ontem o Cruzeiro, por exemplo, iria pegar aí na semifinal o América, né? Com certeza. E aí seria mais difícil. E o custo desse jogo lá em Belo Horizonte hoje, durante a tarde, o Sérgio Pereira Lemos, que é o Serginho Maracanã, diretor de futebol da Caldense, me disse que só o aluguel do Independência, R$60 mil para a Caldense e mais R$60 mil para o Tombense. É um custo elevadíssimo para uma equipe do interior que, se não tivesse estrutura tal qual as duas, com certeza teriam dificuldade para honrar esses pagamentos, né, João? Para você ter uma base, Albert, o aluguel do Maracanã, né, que teoricamente é o maior estádio do Brasil, né, o principal estádio aqui do país, só o aluguel é R$90 mil. Então, fora as despesas staff, operacionais. Né? O problema são as despesas operacionais. Então, assim, o Independência está cobrando 60 mil com R$60 mil. todo o staff, né? Deve ser tudo, né? Deve ser a alocação do aluguel, deve ser toda ali. Aquela final lá em Varginha, no Estádio Melão, ficou em R$20 mil para a Caldense na época. Então foi um custo bastante alto. Agora, tem um detalhe também, né, Albert? Quem impôs que essa partida tivesse que ser realizada lá em Belo Horizonte foi a própria Globo, federação, né? E a Globo também, né? Também, por conta da pandemia, né? Também, mas tem 2 detalhes. Mas vamos assim, ser sinceros? Depois nós vamos comentar no segundo bloco.
Entre o gramado aqui do Independência, é preferível pagar os 60 mil com chance de chegar à final e dinheiro que vai entrar nos cofres do clube, né? Dois detalhes para esse jogo ter sido marcado lá no Independência, em Belo Horizonte. Primeiro, que está previsto no regulamento do Campeonato Mineiro, que as partidas de semifinal e final devam, né, ser disputadas em estádios aí com mais de 10 mil pessoas. Não é o caso do Ronaldão. O Ronaldão tem 7.600, né, de capacidade, né? E tem um outro detalhe também. Agora, nas semifinais, os estádios devem estar adaptados para receber o VAR. O estádio mais próximo aqui de Poços que teria seria o Melão lá em Varginha, mas ele perdeu o status. Né? Então, até 2019, ele poderia abrigar partidas com o VAR, mas agora ele não tem mais. Foi feita ali uma readequação ali na metodologia da CBF e o estádio Dilson Melo lá em Varginha perdeu essa condição. Pode ser que recupere depois mais para frente, até porque o Boa disputa a Série B. Série C do Brasil. C, né? Caiu para C, né? É verdade. Quero aqui parabenizar toda a diretoria da Associação Atlética Caldense, ao Wilson, a todos que estão aí trabalhando diuturnamente para que a Caldense possa fazer esse belíssimo trabalho dentro do Campeonato Mineiro e ao grupo de empresários aí, ao treinador, aos jogadores, a toda a comissão técnica, que tenho certeza que estão vangloriando muito o nome de Poços de Caldas. Um outro assunto preocupante, João, que eu quero trazer aqui aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, foi o fechamento do CAGED nesse mês de junho. Júlio está fechar agora no mês de agosto. 4.600 postos de trabalho fechados em Poços de Caldas. Número preocupante, né, João? 4.559, 4.600, né, para a gente facilitar a conta. Então, foi o saldo negativo, ou seja, considerando as admissões e demissões entre janeiro e junho, né, 4.600 vagas coisa, né, João? Perdidas. E os números já estavam crescendo ao longo desses 3 anos na administração do Sérgio, porque nós não vimos movimentação nenhuma por parte da Prefeitura, por parte do governo do Estado, para trazer empresas para a cidade, para gerar renda, gerar receita. Nós estávamos lá com 1.700, 1.800 postos de trabalho fechados até março. Março a julho, foram mais 3.000 postos fechados. Então, é algo muito preocupante para uma cidade que tem aí uma população de 168 mil habitantes. Né, João? Infelizmente, o que acontece aqui em Poços de Caldas foi até tema aí de uma repercussão que a gente fez no Pautano, com base em declaração do vereador Gustavo Bonafella na Câmara Municipal, é que a cidade ela não tem uma política pública de geração de emprego e de atração de empresas, né? Então, assim, é tudo meio que na base do improviso, né? Aí um empresário liga para a prefeitura, eu tô com interesse em se instalar em Poços, como é que funciona tal? Então, os caras vão lá e oferecem um terreno do distrito industrial. Então, assim, me parece, Albert, pelo menos, pode até ser que eu esteja enganado, mas assim, a constatação que a gente tem é que não existe uma política pública, ou seja, a impressão que se tem é que a prefeitura não corre atrás de empresas para se instalarem aqui. As empresas que correm atrás de Poços de Caldas por uma série de motivos. E não é desde agora também, né, João? Já Sim, muitos é o que eu estou dizendo, não existe. Né? São duas áreas que a gente sempre comentou aqui, né, João? É a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Turismo para gerar receitas e renda para o município. Exatamente, a gente até é repetitivo, né, de falar praticamente sempre quando surge esse assunto, né? Turismo e desenvolvimento econômico, nessas duas pastas aí, eu considero que são as mais importantes da prefeitura em termos de geração de receita, porque aí vai se gerar receita sem aumentar imposto, ou seja, vai aumentar a arrecadação de imposto porque vai ter mais gente pagando imposto, não porque você está aumentando alíquotas ali de imposto para a população pagar. Então, o que acontece, Albert? A gente tem que fazer justiça, não é logicamente uma falha só dessa gestão do Sérgio. Todas as outras gestões também falharam. Não existe uma política pública para se gerar emprego e para se atrair investimentos. Ao contrário, por exemplo, de outras cidades que são destaque aqui no sul de Minas nessa questão aí. Pouso Alegre e Extrema. Eu concordo plenamente com você. Existe uma dificuldade muito grande por parte dos administradores de Poços de Caldas ao longo dos últimos anos. E a gente fica aí refém de situações que trazem aí um alento muito triste para toda a população, porque vários filhos da terra têm que sair de Poços, tentar aí o futuro, coisas melhores longe da sua terra natal, para tentar sobreviver e manter a sua família, né, João? É verdade, Albert, isso é complicado. Então, assim, eu tenho a impressão assim, que é possível. Tem que começar em algum momento a fazer. De alguma forma tem que ser tem que começar desenvolvida para tal, tem né, que João? começar a se criar, ou seja, não criou até agora, não é porque não criou até agora que vai deixar de criar. E outra coisa, né, Albert, a gente falou no programa de terça-feira, né, a pandemia provou, ela revelou assim explicitamente
que a vocação do município é turística. Não adianta. Porque os efeitos no comércio local são muito fortes. Por isso tem que a gente falou assim que tem segmentos do comércio Poços-Caldense que está tendo um impacto entre 30% e até 90%. Né? Então, assim, foi até uma entrevista aí que o Celso Donato, secretário de governo, disse, né? Ele falou assim que, ao contrário do que se pensava, o segmento de vestuário aqui em Poços, que todo mundo achava que era só gente da cidade que comprava, não, é muita gente de fora que vem comprar roupa, por exemplo, né? Vestuário é roupa, né? Vem aqui em Poços para comprar isso. Então, é o que a gente está falando aqui e a gente se torna sempre repetitivo. Né? A vocação da cidade, a pandemia escancarou a turística. Né? Talvez, Albert, até então, existia aquela dúvida, né? Qual será que é o caminho que eu vou? Correta, turismo? Né? Invisto em distrito industrial, em desenvolvimento econômico? É possível fazer as duas coisas. A pandemia mostrou para todos que o caminho correto é o investimento no turismo. Esperamos que a próxima administração, o próximo prefeito, que assumirá a prefeitura em janeiro, possa ter uns olhos mais bem voltados para o turismo e, quem sabe, conseguir novas atrações turísticas para o município de Poços de Caldas, tal qual aquela deixada pelo Luiz do Carmo Lourenço, um investimento de 10 milhões de reais do trem turístico, que infelizmente essa administração, em virtude de picuinhas por parte do atual prefeito Sérgio Azevedo, fez com que perdêssemos aquele investimento e fosse para São Sebastião do Rio Verde, que vai fazer lá aquele circuito Soledade de Minas, São Lourenço. O outro assunto também, João, no qual nós também falamos aqui terça-feira e reafirmaremos hoje, é a doação de sangue, né? A Santa Casa ontem fez uma solicitação urgente aí para que a população possa fazer a doação e nós estamos aqui aproveitando o espaço, mais uma vez, né, João, e conclamando a população de Poços de Caldas para que se desloque até o Hemominas para fazer aí a sua doação para renovar os estoques de sangue em Poços de Caldas, em virtude da pandemia, dos assuntos relacionados aí que nós temos no dia a dia dos hospitais, né, João? Está se usando muito sangue no município. Né? Essa época do ano, geralmente, os estoques já ficam baixos por conta da questão do inverno, né? O pessoal, historicamente, deixa de fazer a doação de sangue no inverno. Só que esse ano juntou o inverno mais pandemia. Então, os estoques que nesse período do ano aí já ficam numa situação crítica, estão ainda mais complicados e a Santa Casa, que possivelmente aí é a maior usuária de bolsas de sangue aqui em Poços de Caldas, emitiu aí uma nota oficial dizendo assim que está preocupado com a situação, né? Os estoques estão muito baixos, eles precisam usar ele com certa frequência, né? E está conclamando a população a procurar o Hemominas para fazer as doações. Vamos chamar um breve intervalo, retornaremos dentro de 30 segundos com o Pautando e as matérias do Jornal da Cidade. Pampa tem o melhor combustível para o seu carro e a melhor estrutura para cuidar do seu veículo, de você e da sua família. Com conforto e aquele atendimento único. Posto Pampa, com você onde você estiver. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade e agora repercutiremos as matérias do Jornal da Cidade e as notinhas políticas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, Albert. A manchete de quarta-feira do jornal foi a seguinte: equipe do hospital de campanha tem estimativa de custo de 3 milhões e 200 mil reais. Eu tive a oportunidade de conversar com a Isabel, que está sendo uma das coordenadoras, minha ex-esposa, que é concursada da prefeitura há 16 anos. Ela está à frente lá do hospital de campanha. Ela me disse que, se houver necessidade, se houver os leitos lotados, deve chegar a esses valores. É claro que, se não houver a necessidade, não será gasto nenhum centavo dentro do hospital de campanha. Então a gente vai deixar bem claro aqui, palavras oficiais por parte de quem está à frente do hospital de campanha. Quero aqui parabenizar o trabalho que ela faz à frente do hospital e lá na UPA, depois daquelas denúncias que nós fizemos, o próprio Sérgio Azevedo e o Mosconi colocaram ela lá para diminuir aquele problema de pagamentos esdrúxulos das horas extras que eram pagas dentro daquela unidade de pronto atendimento. Então, palavra oficial, caso haja necessidade, esperamos que não precise, né, João? Até dezembro, o ambiente lá do hospital está sendo doado gratuitamente para a prefeitura e
Se houver necessidade, vai fazer lá a utilização das pessoas conforme os contratos que foram feitos. Se não houver, com certeza não precisará. Foi o que eu acabei de ler aqui na manchete, né? Estimativa de custo, né? De 3 milhões e 200 mil, né? Ou seja, então se utilizar os serviços, né? Pelo período até de 180 dias, né? Que os 3 contratos têm essa previsão, aí sim se gastar com todo esse pessoal durante os 180 dias, aí sim vai se gastar os 3 milhões e 200. É uma situação meio complicada, Albert, porque assim, pensa para você ver, você tem o hospital de campanha, você mobiliou o hospital de campanha, só que tem alguém trabalhar lá. Com certeza. Não tem como você pegar e deslocar servidor público para ir para lá, porque senão você vai desfalcar as unidades. Né? Então você vai ter que gerar ainda mais hora extra do que já se gasta. Então, esses 3 milhões e 200 mil aqui, que possivelmente pode ser gasto, faz parte também daquele volume de recursos lá que o governo estadual, o governo federal enviaram para Poços de Caldas. Tem lá o portal do coronavírus lá no site da prefeitura, tem essas informações, está lá. Recebeu até o momento 16 milhões, né? Gastou acho que 6, né? E vamos ser sinceros, tomara que não precise usar, né, João? Sim, tomara que não porque os números estão bem estáveis em Poços de Caldas, né? O máximo de pessoas que utilizaram o UTI foram 16 ou 17 pessoas, num universo de 57 que nós temos hoje. Ontem, por exemplo, se eu não me engano, Albert, não sei se ontem ou anteontem, eram 9 pessoas ocupando UTIs, mas de outras cidades. Verdade. Né, vamos torcer para que não haja necessidade e que o pico, conforme alguns especialistas disseram, já está numa curvatura menor aqui na nossa região e com isso não precisemos usar esses recursos conforme estimativa por parte da prefeitura. E aqui, só para a gente completar a informação, o objetivo da notícia era simplesmente tornar público essa informação, que inclusive foi publicada no Diário Oficial do município. Né? Então, aqui, nessa previsão aqui de custo de 3 milhões e 200, está lá médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, vigia, inclusive, para ficar lá tomando conta, auxiliar administrativo para fazer o atendimento. Então, assim, uma hospital daquele ali, de hospital. Se tiver cheio, no mínimo 50 pessoas trabalhando precisa, João. Com certeza. Não tem como funcionar na escala 1236, você precisa de quantas pessoas em cima? Exatamente. Então, não tem como improvisar. Não. Ainda aqui na edição de quarta-feira do Jornal da Cidade, Albert, eu queria destacar aqui também uma outra notícia importante, que é sobre uma situação de ocupação de área ilegal lá no Jardim Formosa, ocupação de área verde, né? O vereador Antônio Carlos Pereira está denunciando lá que um grupo lá de ciganos teria feito uma ocupação ilegal e, segundo a denúncia que o Antônio Carlos Pereira fez através de um requerimento na Câmara Municipal, esse pessoal costuma inclusive colocar fogo lá na vegetação no entorno. E isso aí, evidentemente, né, gera uma série de reclamações ali da comunidade. Você lembra, alguns programas atrás, nós denunciamos aqui no Pautando uma área lá no Tiradentes também invadida pelos ciganos. Então já não é a primeira vez, existe aí um histórico de invasões não só deles, ciganos, mas também de moradores que invadiram áreas que nós conhecemos ali no entorno do Véu das Noivas, sentido pista ali para Águas da Prata, aqui na sentido Alcoa também, invasões aí do lado direito. A Zona Sul, tradicionalmente, é um local lá no Country Club também, nós temos algumas informações também de invasões, então a Prefeitura precisa agir com mais rigor e critério para evitar que coisas piores possam acontecer e favelas sejam criadas em Poços de Caldas. No pedido de informações aí que o vereador fez, ele questiona, inclusive, se a Prefeitura tem conhecimento do fato. Né? Verdade. Pautando, vamos lá, de quarta-feira? Pautando de quarta-feira, a primeira notinha é a seguinte: vandalismo. Um outdoor em apoio ao presidente Jair Bolsonaro foi vandalizado em Poços de Caldas. Pessoas não identificadas picharam o dispositivo publicitário com palavras como genocida e ele não. Ainda não há informações sobre a autoria do ato de vandalismo. Por mais que a gente não compactue com algumas ideias por parte do presidente da República, eu acredito que o trabalho feito por alguns empresários, algumas pessoas na cidade, não é para isso, né, João? Eu acho que não há necessidade de fazer o vandalismo da forma que fizeram. Eu acho que é um ponto negativo por parte das pessoas que não o apoiam de fazer isso em detrimento daquilo que as pessoas que acreditam no governo fizeram a colocação dos outdoors. Né? A democracia funciona assim, né, Com certeza. Você não tem que concordar com tudo, mas não quer dizer que você tem que desrespeitar. De forma alguma. E outra coisa, o outdoor ali que o pessoal fez ali em apoio ao presidente não tem nada demais. De forma alguma. Né? Assim, simplesmente um outdoor assim, em apoio ao presidente, não tem nada assim agressivo, ofensivo
a qualquer segmento aí. Eu até entendo que as pessoas possam não concordar, mas não se justifica ir fazer o vandalismo. Né? A próxima notinha é SEI, o requerimento que pede a abertura da Comissão Especial de Inquérito sobre o uso indevido de fundos municipais por parte do Executivo, foi aprovado na sessão ordinária de ontem no caso terça, né? Na Câmara Municipal. Ao contrário de outras ocasiões, onde faltaram assinaturas para a abertura de uma SEI, desta vez 7 vereadores assinaram o requerimento. Além dos já citados Paulo Tadeu, Cício Piper e Joaquim Alves, Gustavo Bonafé e Pedro Magalhães, também assinaram o pedido os vereadores Lucas Arruda e Marcelo Leitor. Daqui a pouquinho a gente repercute, né, o desdobramento disso aí. Né? A próxima notinha é pesquisa. O vereador Paulo Tadeu considerou que é inadequada a contratação de uma empresa para fazer pesquisa para a Prefeitura, visando registrar os hábitos de consumo, os hábitos de compra e serviços de moradores do município. Segundo ele, com o período pré-eleitoral, os dados da pesquisa podem dar uma vantagem a quem tiver acesso a eles. Por isso, ele considera que o resultado final deve ser compartilhado com qualquer interessado. Um pedido de informações foi assinado por ele e pela vereadora Cício Piper, sendo anexado a outro requerimento idêntico de autoria do vereador Lucas Arruda, que foi lido antes. Então, só para completar, o requerimento principal foi o do Lucas Arruda, né, que pela ordem de inscrição ali, né, chegou na frente. E o requerimento do Paulo Tadeu e da Cissa foi anexado. Eu estou repercutindo mais a fala do Paulo Tadeu aqui, porque quando foi lido o requerimento do Lucas, o Lucas não entrou muito mérito, o requerimento simplesmente foi votado e o Paulo Tadeu depois pediu uma parte e fez todas essas considerações. Há 2 semanas atrás, nós também repercutimos aqui no Pautando, achamos que seria aí uma possibilidade muito boa para quem está no governo. Você lembra que nós colocamos aqui e fomos contrários também em relação a isso, porque, conforme colocado pelos vereadores de oposição, é um objeto muito interessante para uma disputa política, faltando aí pouco menos de 3 meses para acontecer no dia 15 de novembro. Tem dados socioeconômicos, com certeza. Albert? Então, assim, com base nessas informações, você pode direcionar ali a campanha, né? Você faz ali algum direcionamento para um tipo de público diferente. Mas ontem, só para a gente completar também a informação, Albert, a Prefeitura Municipal divulgou um release a respeito aí da manutenção dessa pesquisa e disse que os resultados dela serão tornados públicos para todo mundo, ou seja, quem quiser vai ter acesso liberado. Que é o mais correto. Né? É o mais correto. Dinheiro público está sendo gasto, tem que ser disponibilizado para todos. Né? Exatamente. Próxima notinha, né, a última do Pautando de quarta-feira, é selos. A colocação dos selos nos veículos tem gerado longas filas na Avenida João Pinheiro, chegando a congestionar uma das faixas da via. A mudança para o pátio do Ronaldão ou do terminal rodoviário poderia resolver o problema. A gente já adiantou esse tema aqui na terça-feira. Ontem, Albert, eu fui lá fazer a colocação do selo no meu carro, porque o meu carro tem placa do Mercosul, né? Eu fiquei lá 1 hora. Eu cheguei lá em torno de 8 horas e saí depois às 9. Então, assim, é um processo ali que me pareceu muito burocrático. Você entra numa fila, mas agora eles melhoraram ali a questão, né? Eles estão colocando os carros todos estacionados dentro ali do 3 filas internas do pátio da FEPAS. Da FEPAS ali, 3 filas, né? E aí depois, à medida que os carros vão avançando, tal, eles distribuem uma senha. Entendi. Aí quando o seu carro chega lá na frente, aí você tem que descer do carro, entrar lá naquele galpão da FEPASA e aí apresentar o documento, uma conta, um comprovante de residência que você mora aqui em Poços de Caldas e a sua CNH. Aí sim eles pegam, te dão um selo, aí vai lá um guarda municipal, faz a fixação no para-brisas. Me pareceu assim ainda muito burocrático, sabe? Mas de qualquer forma, aí, é uma medida que a Prefeitura encontrou para tentar agilizar o fluxo de veículos aí nas barreiras sanitárias. Com certeza. A ideia que nós demos em relação ao estádio e ao próprio terminal de urbano lá embaixo, rodoviário, seria bem melhor. Mas espero que essa semana termine com esse trabalho que eles estão desenvolvendo. Eu passei também nessa semana, Albert, numa barreira sanitária aí, lá no trevo ali da Danone ali com a Serra de Campestrim. E até então eu não tinha ainda o selo no carro, né? E aí o guarda me parou, tal. Eu estava com um documento, aliás, um comprovante de residência, eu apresentei para o guarda, tal. Ele falou assim, não tem necessidade de colocar agora tão urgentemente, que tem o período ali educativo, né? Acho que são de 15 dias. E ele previu, né, que a partir da semana que vem já vai estar mais tranquilo para quem tiver interesse em colocar o selo. Vamos torcer para que dê certo. A manchete de quinta-feira é sobre a classificação da Caldense. A Caldense se classifica para as semifinais e enfrenta o Tombense. A gente falou aí já a respeito do jogo aí.
Outra notícia importante aqui, que é a agência da Caixa Econômica Federal, aqui na Rua São Paulo, número 100, né, aquela que fica entre a Praça Pedro Sanches e Assis Figueiredo, vai abrir nesse sábado para fazer aí novos pagamentos do auxílio emergencial. Necessita-se, né, João? Porque as pessoas estão precisando desses recursos para manter as suas vidas, né? Poços de Caldas completou ontem, Albert, a 12ª morte por Covid-19, né? Mais uma vítima aí. Infelizmente, são números que a gente não queria divulgar aqui, mas essa pandemia tem acometido aí muitas pessoas e fazendo com que muitas vidas se percam. Nossos sentimentos a todos de Poços de Caldas. Ainda sobre a pandemia, Albert, a Prefeitura contrata R$225 mil em itens para combater a Covid-19. Então, aí foi mais aí, 2 processos de dispensa de licitação que a Prefeitura fez para fazer contratos aí para comprar avental, gorro, todo esse equipamento ali que é utilizado, os EPIs, né? É verdade. E testes também, né? Testes. Pelo que eu fiquei sabendo também em relação a isso, 3 orçamentos são necessários para se fazer as compras. Ainda bem que as pessoas, conforme nós conhecemos bem dentro da Secretaria de Administração, que trabalham lá na divisão de suprimentos e compras, são pessoas honestas, sérias, comprometidas com o dinheiro público e têm feito um belíssimo trabalho em relação a tudo isso. A empresa, Albert, contratada para fazer os testes rápidos, né, para fornecer os testes rápidos, é uma empresa lá de Belo Horizonte, ela se chama AdLife Diagnósticos. Quer ver? Eu vou ler rapidinho aqui. O teste aqui, pelo que eu estou vendo, que o valor unitário, acho que do teste principal é de R$126. R$126 é o preço real que está acontecendo. É na faixa ali que está sendo cobrado, né? Verdade. Outra notícia aqui, para a gente repercutir, antes da gente começar o pautando, é sobre a DME Distribuição. Ela, mais uma vez, finalista, né, do Prêmio ANEEL de ouvidoria, né? Então, o que é a ouvidoria? É você ligar lá para fazer algum tipo de reclamação ou queixa a respeito do serviço, né? O ano passado, a DME Distribuição ficou com a medalha de prata, né? Selo de prata, na verdade, né? Ou seja, segundo lugar. E esse ano aí está na disputa mais uma vez, é sinal aí de reconhecimento aí do trabalho que o pessoal faz lá. E amanhã, João, lembrando a todos que encerra a vigência daquela medida provisória editada pelo senhor Presidente da República a respeito do fornecimento de energia para aqueles que não pagaram as contas. Então fica aí as pessoas atentas em relação a isso. E um outro assunto que chegou a mim também hoje no período da tarde, João, foi que o DME não está fazendo parcelamento desses 4 meses para pessoas físicas, somente para pessoas jurídicas. A gente quer aproveitar o espaço aqui, conclamar para que o prefeito sensibilize para que possa parcelar para as pessoas que estão em débito com o Departamento de Eletricidade, porque vencendo amanhã essa medida provisória e até o momento nós não sabemos se vai ser reeditada alguma coisa semelhante para os próximos 90 dias, eu acho que a Prefeitura deveria, junto com o DME, repensar em relação ao parcelamento para as pessoas físicas também de Poços de Caldas. Só para fazer um paralelo, é a Copasa, né, que é a estatal de Minas, que faz o abastecimento de água aí na maior parte do estado, né, está fazendo o parcelamento aí das contas. Né? Então, a pessoa pode parcelar, se eu não me engano, até em 10 vezes os valores, a pessoa tem que dar uma entrada ali de 5% do valor da conta e o restante é parcelado. Então, são meios aí, existe como fazer. E o Departamento Municipal de Eletricidade é da Prefeitura e a Prefeitura é o povo de Poços. Eu acho que o prefeito deveria olhar com bons olhos, o diretor do DME, também o Zé Carlos, né, para que isso possa acontecer em nosso município. É preferível, Albert, parcelar do que não receber. E cortar, né, João? Muita gente necessita ficar sem energia elétrica e sem água, é muito difícil. A gente falou no primeiro bloco aí que o saldo negativo de emprego aqui em Poços de Caldas entre janeiro e junho é de 4.600 vagas. Você imagina, pelo menos aí 4.600 famílias estão com algum tipo de dificuldade. É verdade, né? com certeza. Não quer dizer que todos aí deixaram de pagar, mas grande sem parte o emprego, desse deixou. Essas famílias aí estão enfrentando algum tipo de dificuldade. Então você multiplica aí 4.600 por 4, por exemplo, que é quase a quantidade 20 mil pessoas, de pessoas que moram numa casa. Então você vê o impacto que isso aí ocasiona. Pautando de hoje é ainda sobre o jogo Caldense e Cruzeiro. Ó. Gramado. Caldense e Cruzeiro jogaram na noite de ontem no Ronaldão, com transmissão pela Globo para todo o estado. Durante a transmissão, o péssimo estado de conservação do gramado do estádio foi várias vezes destacado. 2 motivos foram apontados durante a transmissão para as condições ruins da grama: as baixas temperaturas da cidade nesse período e o furto do sistema de irrigação do gramado, que teria prejudicado a manutenção do local. Vergonhoso que nós acompanhamos ontem, grande parte da população
de Poços de Caldas sentiu-se envergonhada daquilo que foi apresentado pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Quero ressaltar que os servidores municipais não têm culpa nenhuma em relação a isso que aconteceu. A cidade foi achincalhada e avacalhada pelos meios de comunicação, principalmente a Globo na sua transmissão e posteriormente no Sport TV. Isso mostra a incompetência e irresponsabilidade por parte de um secretário que estava na pasta até 30 de março, o senhor Wellington Paulista, né, que estava lá, e ele também é responsável em relação a isso também, e posteriormente com o Ricardo, que está à frente da pasta. Se foi roubado ou não, cabe a eles ter resolvido o problema. Caminhão de água todo dia, ter usado os hidrantes para irrigar o campo, e falta comando, falta ação por parte da prefeitura. Eu que sou nascido aqui, o João também assim é, e vocês, muitos que são de Poços de Caldas, nós sentimos ofendidos com o que a prefeitura apresentou. Muita gente reclamando, mas tem coisas mais importantes para serem ditas nas redes sociais. Acredito que tem sim, mas a apresentação de um município para uma futura empresa de investimento na cidade passa por um detalhe pequeno que às vezes as pessoas não notam. É a apresentação, é o cartão postal, e a Caldense é um dos meios de comunicação melhores que levam o nome de Poços de Caldas. Em 5 anos, 2 semifinais, podendo chegar à sua segunda final de Campeonato Mineiro. Então, que o senhor Sérgio Azevedo que agora não acontecerá mais jogos, possa olhar com mais bons olhos. Ele, diferentemente de mim e João, que somos nascidos aqui, ele não é. Então, o amor que ele tem pela cidade, pode ter certeza que é bem menor do que o nosso para com a nossa querida Poços de Caldas. Caldense e Tupinambás jogaram no final de semana no mesmo estádio, e eu tenho certeza que a condição da grama era a mesma, só que não repercutiu por quê? Porque não houve transmissão. Com certeza. Né? Foi um jogo fechado ali, não teve transmissão para todo o estado. Teve a Globo Internacional, né, João? Puxa. Então, ontem, por exemplo, ali o narrador e o comentarista ali, vira e mexe, destacava a situação do campo, né? Inclusive, Robert, você bem sabe, tem uma caixa d'água lá no campo. É só ter utilizado o hidrante, né, João? Puxa ali a mangueira. Se não tem o sistema muitos falaram, mas você foi secretário, na sua época era igual, mas da forma que foi apresentado ontem, nós nunca deixamos. E um detalhe, o estádio existe há 41 anos, a oposição foi governo em Poços somente 8. Então, 33 anos a cargo desse grupo político que está no governo. Então, não adianta jogar a culpa em cima do Albert, que foi secretário, de outro que foi secretário em outras épocas, porque a responsabilidade é de quem está no governo. E nós nunca apresentamos para a televisão um estado deplorável de um gramado achincalhando a nossa querida Poços de Caldas. Eu fiquei triste, é lamentável, Sérgio. Mais uma demonstração que o seu governo está de mal a pior. Bom, tem um detalhe importante aqui para a gente destacar. O estádio é municipal, ou seja, pertence à prefeitura. A Caldense não joga lá de graça, não. Tem que pagar 5% da renda bruta é destinada para a prefeitura. O Fundo Municipal Pro Esporte, que nós vamos comentar também aqui. Só que agora, evidente, não tem renda porque não tem público. Então, eu acho que não está sendo pago. Né? Eu acho que a prefeitura simplesmente está emprestando, o estádio ali. Mas quando tem jogo normal com público, 5% de toda a renda bruta, né, que é pior ainda, né? Desconto pela renda bruta, né? Vai para a prefeitura, através do fundo que o Albert está mencionando. Então, a Caldense não tá jogando de graça, lá ninguém está fazendo favor, não. Ontem, Albert, no começo da transmissão, o narrador destacou Poços de Caldas, que a Poços de Caldas é uma cidade turística, uma das cidades mais bonitas de Minas Gerais e tudo mais, tal. E ele fez uma comparação interessante, não sei se você percebeu. Ele disse assim que, ao contrário dos bem cuidados jardins da área central da cidade, o gramado do Ronaldão estava em péssimas condições. Inclusive, até ele citou erroneamente ali Praça do Sol, né, que não tem aqui em Poços. Não existe aqui em Poços. Então ele está bem desatualizado também, né, João? Ele quis dizer, eu imagino, Praça Pedro Sanches, né? Porque Praça deve ser que quando ele veio, de certo, estava ensolarado, aquela praça é muito bonita e tudo mais. Ele mencionou ali que o nome da praça é Praça do Sol. Ou tal Praça do Sol devia ser de outra cidade. Mas pensou que fosse Poços, né? Mas ficou chato para Poços. Ele se equivocou, né? Então, assim, o Albert falou, o Albert foi presidente da Caldense. A Caldense é a propaganda mais barata de Poços de Caldas. Com certeza. Né? Com certeza. Você leva o nome da cidade para todos os locais. Então, por exemplo, assim, quem que jogou ontem? A Caldense e o Cruzeiro. Aonde? Em Poços de Caldas. Caldense de Poços de Caldas. Então, você vai fazendo uma propaganda ali, é uma mídia espontânea, na verdade, né, que é feito aí em todos os meios de comunicação de graça para o município. Bola fora para a administração pública de Poços de Caldas. Próxima notinha, saída.
Mais uma reunião foi realizada ontem no Hotel Nacional Inn. O PTB teria desistido de participar do grupo oposicionista preocupados com Poços pelo fato de não concordar com a indicação de Ula Merola, do Cidadania, como pré-candidata a vice de Geraldo Tadeu. Ainda não se sabe qual será a posição do partido a partir de agora. Vamos aguardar, né, João? É aquilo que nós comentamos. O divisor de águas seria a pesquisa apresentada pelo Grupo CIOF a semana passada. Isso aí até dia 20 de setembro, quando serão os prazos finais das convenções, muita coisa acontecerá até lá. A sequência da notinha é frustração. Quem também está frustrado com a indicação de Ula para ser pré-candidato a vice de Geraldo é o presidente da Câmara Municipal, Carlos Roberto de Oliveira Costa. Ele nutria a expectativa de ser o indicado a vice e não gostou nem um pouco de não ter participado da reunião. Apesar do PSC estar acertado com o grupo preocupado com Poços, Carlos Roberto deverá ter uma posição independente daqui para frente. Já teve, né, João? Inclusive a próxima notinha, né? Já teve a posição independente. Né? Lamentável, senhor Carlos Roberto. A independência do professor Carlos é essa aqui que eu vou ler agora. Sei. Na terça-feira, por exemplo, coincidentemente ou não, né, Carlos Roberto ignorou o fato de 7 vereadores terem assinado o pedido de abertura da Comissão Especial de Inquérito dos Fundos Municipais e optou por enviar o requerimento às assessorias da Câmara. A medida foi vista como uma tentativa de postergar o início dos trabalhos, já que, segundo o regimento interno, isso não seria necessário. Além disso, a decisão dele foi interpretada como uma aproximação com a atual administração. Carlos Roberto de Oliveira Costa, vergonhosa sua atitude, lamentável. 7 vereadores, a metade da Câmara Municipal, querendo a abertura da CEI, o senhor encaminhar para a assessoria jurídica para ganhar mais uma semana, porque o doutor João Azevedo já deu parecer que é correta a abertura dessa CEI. E o senhor querer ganhar tempo é vergonhoso. O que o senhor está fazendo na presidência da Câmara? O senhor representa os 900 votos que o senhor teve do povo de Poços de Caldas para fiscalizar essa administração. Vocês passaram o pano esses 3 anos e 8 meses e o rombo está aí. Quase 100 milhões que o senhor Sérgio Azevedo está devendo aí para a população de uma maneira geral, para os fornecedores, para as entidades, para todos que envolvem no dia a dia da prefeitura. Isso mostra que o senhor está à frente dessa Câmara, não sabe qual a função correta de um vereador e principalmente de um presidente da Câmara. Isso mostra a inoperância, a incapacidade, a ineficiência dos últimos 148 anos a se completar em 6 de novembro. Como eu sempre coloco, a pior Câmara Municipal de Poços de Caldas. Um detalhe importante para a gente relembrar, né? É sempre bom a gente refrescar a memória. No ano passado tiveram pelo menos 2 tentativas de aberturas de comissão especial de inquérito, através principalmente dos vereadores Cícero, Paulo Tadeu e Joaquim, né? Então se chegou ao máximo aí de terem 4 assinaturas, né? O mínimo previsto ali pela legislação são 5 assinaturas, né? Inclusive, numa das ocasiões aí, a vereadora Cícero Pípari solicitou, né, pediu em plenário para o vereador Carlos Roberto, na condição de presidente da Câmara, assinar com ser ele. O quinto, né? Simplesmente para eles poderem cumprir a função legislativa, que é de fiscalizar e legislar. Aí ele pegou, disse que não poderia assinar, porque seria um conflito de interesse, porque ele estaria ali em terceiro lugar na linha sucessória, numa eventualidade ali de cassação do mandato do prefeito Sérgio, né? E saiu com essa desculpa. Ou seja, então, se ele acha que existe conflito de interesse, ele não poderia ser sequer o presidente da Câmara. Jamais. Na verdade, ou seja, se ele não tem independência suficiente para tomar uma posição, está fazendo o que lá? Se resumiria a simplesmente ser ali um vereador, né, Albert? E a gente tem que lembrar também um outro detalhe assim, que o Albert sempre cita assim, enquanto esse tipo de assunto surge aqui, lá na legislatura 2009-2012, Marcos Tony, quando verdade. A vereadora Cícero Pípari apresentou um pedido de SEI do asfalto, né, daquele asfalto que era aplicado aqui em Poços, que era uma porcaria, né, e gastou-se uma fortuna, a Cícero pediu a abertura da Comissão Especial de Inquérito, também faltou-se aí uma assinatura. Quem assinou? E na ocasião, o presidente da Câmara, Marcos Tony. Da Câmara, Marcos Tony, né? E ele era do lado da administração? Da administração, né? Mas ele honrou os 4 vereadores mas aí que estavam. Na condição de presidente, né? Mas você vai querer comparar o Marcos Tony, privilegiando. Foi 7 vezes vereadores, com o Carlos Roberto, que infelizmente é um serviçal do governo do Sérgio, é muito diferente, né, João? Então, mas é o que eu estou te falando. O Marcos Tony, o que ele fez? Ele entendeu a independência dos poderes, né? Claro. Uma coisa é você ser aliado do prefeito. Outra coisa é você ser subserviente a ele. Com certeza. Verdade? Então, assim, o que ele fez? Mesmo ele sendo aliado da gestão que estava naquela ocasião, que era do Paulinho Corominas, ele foi lá, assinou, a SEI
foi aberta, fez ali todas as investigações, né, e cumpriu-se aí o papel do vereador. Chegamos ao final do nosso programa. Suas considerações finais, João? Encerramos mais uma edição do Pautando. A coluna circula de terça a sexta no formato digital e no final de semana digital mais impresso. A assinatura do Jornal da Cidade é muito barata, é apenas R$ 30 pelo trimestre, recebimento pelo WhatsApp ou por e-mail, e por R$ 40 recebe, além do Jornal da Cidade, também o Jornal dos Negócios, e-mail ou WhatsApp. Quero deixar aqui um grande abraço e uma boa sorte à Associação Atlética Caldense no próximo domingo, e na terça-feira, se Deus quiser, traremos aqui a repercussão positiva de uma vitória frente à equipe do Tombense. Um grande abraço, um excelente final de semana e até terça-feira às 20 horas com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.